Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então vamos dar continuidade aos vídeos, né? E ao nosso conteúdo. Para começar o nosso vídeo de hoje, eu queria resolver um exercício aqui só para ilustrar aquela questão da escala do espectro de RMN aqui no eixo X, ela ser em ppm, né? Então vamos ilustrar por que o TMS sai aqui no zero da escala, por que ela vai de 1 até 2, 3, tarana, isso daqui é dado em ppm, só para você entender. Então eu peguei aqui um exercício de um livro que eu vou ler para você entender um pouco melhor esse ppm da brincadeira. Então tá assim, ó. Descreveu-se um sinal ocorrido a 600 Hz em direção a campo baixo a partir do TMS. O que ele está dizendo aqui, ó? Então, ele está dizendo o seguinte, ó. Ele está dizendo que a partir do sinal do TMS, né, o deslocamento químico desse sinal que ele está colocando para a gente está a 600 Hz na direção do campo baixo a partir do TMS. Então, o que ele está dizendo aqui para a gente? Ele está dizendo, né, tentando traduzir isso daí que eu acabei de dizer para vocês, ele está dizendo que a diferença da frequência de precessão do próton nesse ambiente químico e do próton lá no TMS é de 600 Hz. Então, a gente poderia aqui chutar, chutar um valor. Vamos supor que o próton lá no TMS precesse a 1000 Hz, tá? Então quer dizer que esse próton nesse ambiente químico está precessando a 1600 Hz. Então essa diferença, né? Essa diferença é de 600 Hz. Beleza? Então descreveu-se um sinal ocorrido a 600 Hz em direção ao campo baixo a partir do TMS. Em um espectrômetro com uma frequência operacional de 300 MHz. Então, o espectrômetro, ele trabalha numa frequência de 300 MHz. Então, olha só, essa diferença de frequência ela é dada em Hz. Então, quando eu divido 600 Hz por 300 MHz, que é a frequência operacional do meu equipamento, ó, cortou, 6 dividido por 3 dá 2. 2, olha só como é que fica a minha escala, né? A minha unidade de medida. Hertz por megahertz. Né? Ou seja, 2 Hz para cada milhão de megahertz. Ou seja, quer dizer, milhão de megahertz? Não, milhão de hertz, porque megahertz quer dizer milhão de hertz. Então, isso daqui é o mesmo que 2 ppm. Certo? Olha só que bacana. Então, esse sinal, quando eu pego na escala de ppm, né, que está em ppm, do meu espectro de RMN, ele vai sair aqui, ó, em 2. Esse piquinho, né? Então, essa é a distância de frequência do próton no meu ambiente químico para o próton do meu ambiente de referência. Tá? É só para ilustrar aqui para você entender essa escala de 2 ppm. Ilustrar isso por meio de um exercício. Ok? Bom, então, como prometido, nós vamos fazer o caminho de ida agora. Nós vamos brincar, né? Vamos pegar algumas moléculas, vamos misturar com material de referência que é o TMS e vamos tentar imaginar onde é que saem os picos, ok? Então vamos lá. Chegou uma substância lá para mim no laboratório. Que substância que é? O brometo de propila. Ah lá, eu não sei o que é brometo de propila, tá? Mas é essa daqui, ó. Ou melhor, eu sei que é brometo de propila. Vamos brincar de prever como é que vai sair o espectro eletromagnético aqui na brincadeira, quer dizer, o espectro de RMN.
Então, como é que fica aqui, né, a brincadeira? Quantos ambientes químicos nós temos? Nós temos 1, 2, 3 ambientes químicos, certo? Muito bem. Esse ambiente químico, pelo fato de estar mais próximo do átomo mais eletronegativo, ele está mais desblindado do que esse, certo? Então, como é que vai sair o espectro de RMN? Como é que eu faço análise desse brometo de propila? Então, eu pego um pouquinho dele, coloco dentro de um tubo de ensaio, misturo o meu material de referência, que é o meu TMS. Né? Coloco um pouquinho dele e um pouquinho de TMS, misturo, coloco um solvente deuterado lá também, né? E boto lá dentro do meu equipamento para ele fazer a leitura. O que o meu equipamento vai ler? Ó? Ele vai ler, né? Ele vai fazer a leitura dessa brincadeira toda e ele vai gerar um espectro. Vamos tentar prever como é que vai ser esse espectro. Vai sair aqui no 0 o sinal do meu TMS, né? E aí, o que acontece? Quando a gente olha para essa molécula aqui, ó, esse ambiente aqui, de todos, é o mais blindado, certo? Então, como é que ele, pelo fato dele ser o mais blindado desses dois aqui, ó, desses três, ele é o primeiro pico, que vai sair mais próximo aqui do TMS. Como é que vai sair esse pico? Vai sair assim, ó. Então, um pico grande com mais... Esse pico grande, no caso, ele tem uma integral de 3. Tem uma integralzinha que vem aqui junto. Depois eu vou mostrar os espectros para você, porque a gente está fazendo o caminho de ida e depois vamos fazer o caminho de volta, né? E aí, essa integral de 3 tem a ver com os 3 hidrogênios aqui, ó, desse ambiente químico, certo? E aí, o legal é o seguinte, olha só, esse camarada, ele está perto desse carbono aqui, ó, que tem 2 prótons. Então, esses 2 prótons, eles vão causar como se fosse um ruído nesse sinal aqui, ó, um ruído de 2, aqui, ó. Então, vai sair mais 2 piquinhos aqui, ó, certo? Isso aqui a gente chama, esse tipo de sinal, tá? Que tem 3 piquinhos, a gente chama ele de triplete. Então, quando o sinal sai sozinho, a gente chama de singlete. Quando o sinal sai dobrado, a gente chama de duplete. E quando o sinal sai triplicado, a gente chama de triplete. Tá? Tem uns nomezinhos que a gente coloca. Muito bem. Vimos o sinal dessa estruturinha aqui, ó. Qual que seria a próxima estrutura a sair aqui, ó? Você concorda comigo que essa estrutura aqui, ó, vamos mudar a cor. Essa estrutura, ela tá mais blindada do que essa, porque ela tá mais longe do elemento mais eletronegativo. Então ela vai sair logo depois. Então, como é que ela vai sair, gente? Olha só, ela vai sair logo depois aqui, né? E ela vai sair com sinal de quantos picos, né? Ó, o pico dele e mais de quem está do lado. Só que aqui quem está do lado é esse camarada com 2 prótons, 2 hidrogênios, e aqui com mais 3 hidrogênios. Então vamos fazer a conta, ó, 2 com mais 3, 5, com mais o sinal dele vai sair um sinal de 6, né? Então aqui, ó, vai sair um sinal de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai sair um sinal com 6 picos. Sempre os 2 primeiros aqui do meio um pouquinho maiores do que os outros, né? Então a gente está aqui mostrando para vocês como é que é mais ou menos o padrão que sai o piquinho, tá? Muito bem. E o próximo pico que vai sair é esse aqui, né? Ó. Opa, é esse aqui. Vamos mudar a cor dele, vai. Não pode ser laranja de novo. Vou botar esse aqui de azul. Esse azulzinho aqui, pelo fato de ser o elemento menos, quer dizer, o ambiente químico menos blindado, ele vai sair, ele vai ter um deslocamento químico maior. Então, quanto mais próximo do TMS, mais blindado o ambiente químico. Quanto mais longe, menos blindado.
Então, como é que vai sair o padrão desse pico aqui, ó? Ah, detalhe, né? Esse pico aqui, ó, vai ter uma integral de 2, que tem a ver com a altura e com a área desse pico, tá? Às vezes esse número vem como 2, às vezes vem um número diferente. O fato é que esse número aqui é sempre 1,5 vezes maior do que esse, tá? Então vamos lá. Como é que vai ficar esse padrão aqui, ó, esse CH2? Como é que ele vai sair aqui, ó? Ele vai sair na forma de triplete, né, ó? É o sinal dele mais 2 prótons que está do lado, né? Que estão do lado. Então ele vai sair na forma de triplete, é o sinal dele, mais os 2 prótonzinhos que estão, mais os 2 hidrogênios que estão do lado, né? E aqui a integral também vai ser uma integral de 2, tá? Por conta dos 2 prótons que estão aqui, né? Os 2 hidrogênios. Tudo bem, gente? Olha lá. Então esse aqui, ó, é a carona do meu espectro de RMN desse meu composto aqui, do brometo de propila, né? Como é que funciona aqui? Como é que é o princípio da técnica? Eu misturo essa substância que eu quero saber a estrutura com o meu material de referência. Coloco isso aqui com solvente deuterado lá dentro do meu equipamento. O meu equipamento aplica um campo eletromagnético. E aí todos os prótons, né, dos meus hidrogênios, eles se alinham com o campo precessando nessa frequência, né? Então, na hora que eu aplico o campo, todo mundo se alinha com o campo, ou nesse sentido, mas se alinha com o campo, precessando nessa frequência, certo? Como cada ambiente químico, ó, tem um campo local diferente, cada um está numa frequência diferente, né? Então esse aqui, ó, como ele está mais desblindado, ele está numa frequência maior. Esse aqui está numa frequência menor e esse aqui numa frequência menor ainda. O que é que eu faço agora, né? Eu bombardeio essas estruturas com ondas eletromagnéticas capazes de fazer esse camarada que estava precessando assim, ó, precessar, né, assim. E aí quando ele volta, ele emite essa onda. E aí eu tenho um olho lá captando essa onda. O mesmo acontece com esse e com esse. Só que cada um vai absorver uma onda eletromagnética com comprimento de onda diferente, né? E vai emitir essa mesma onda. E aí eu tenho lá o detector captando essa onda e essa onda, né? E aí ele vai me gerar esses sinais. Certo? Tá claro isso, gente? Então tá aqui mais ou menos o espectro de RMN, como é que vai sair mais ou menos, e aqui eu não estou olhando para a escala, daqui a pouco a gente fala dessa escala, porque da mesma forma que no infravermelho a gente sabe que determinadas estruturas saem num determinado número de onda, aqui também nós temos essas tabelas para RMN também, tá? A gente sabe que determinadas estruturas elas vão sair numa numeração aqui na minha escala do meu espectro de RMN, tá? Daqui a pouco a gente vê isso. Beleza, gente? Então estamos fazendo o caminho de ida. Esse daqui foi da primeira substância. Eu vou parando o nosso vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente continua esse tipo de exercício. Beijo, beijo e até a próxima.